quero cumprimentar todos aqui com a paz do Senhor. Agradecer ao irmão Giovanni pelo convite de estar aqui essa noite, ministrando aqui nesse culto abençoado com jovens, a todos os irmãos que estão presentes. Essa noite eu quero ler o Salmo 133, que é um salmo bem pequeno, né? Mas muito interessante. O título na minha Bíblia está dizendo A Excelência do Amor Fraternal. Em alguma Bíblia aqui está diferente o título? Está todo mundo assim, igual a minha? A minha do celular está Feliz é a Fraternidade dos Crentes. Feliz é a Fraternidade dos Crentes. A minha está União Fraternal. A União Fraternal. Tem algum outro título a mais aí? União e Paz. União em Paz. União em Paz, União Fraternal. Então, esse salmo ele vai falar basicamente da união. Salmo 133, versículo de número 1. É uma rápida palavra. Diz assim, versículo 1. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Araão, e que desce a orla dos seus vestidos, como um orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Deus amado, muito obrigado, Senhor, por essa noite, meu Deus, por cada jovem, por cada irmão, por cada irmã, por todos que estão aqui essa noite, meu Deus, que o Senhor possa abençoar a todos, meu Pai, em nome de Jesus, e fala conosco, meu Deus, poderosamente, na Tua palavra, meu Pai, em nome de Jesus, amém. O Salmo 133, no versículo de número 1, ele diz assim, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Em outras traduções, principalmente acho que se eu não me engano na linguagem de hoje, diz ó quão bom e agradável é. Porque essa palavra suave, em algumas traduções mais modernas, é substituída pela palavra agradável. Ó quão bom e suave é, ó quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. A união é o princípio de tudo. Nós até falou um pouco sobre isso nessa semana, quando ele falou um pouco que a família tem que estar unida, os casais têm que estar unidos, todo mundo tem que estar unido. Foi falado sobre isso um pouco lá na igreja. E aqui o Salmo diz que quando as pessoas estão unidas, ó quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. O versículo de número 3, pulando 2, versículo 3, vai dizer, é como um orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, se nós juntarmos o versículo 1 com o versículo 3, o versículo 1 começa dizendo, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Versículo 3, o final dele, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, quando existe a união, existe a bênção. Qual seria o oposto? Quando existe a desunião, não existe a bênção. Então, quando existe a união dentro de um lar, existe a bênção de Deus. Quando o filho obedece o pai, quando o pai ama o filho, quando o marido ama a esposa, quando a esposa ama o marido, quando existe a união no local do serviço, já percebeu? Quando você está trabalhando numa empresa, aquele clima de desunião total, cada um puxando para o seu lado, um puxando o tapete do outro, e a gente vai às vezes trabalhar já com aquela má vontade, aquela pressão psicológica, né? Por quê? Porque é um clima de desunião. Você já vai trabalhar triste, chega triste, almoça triste no seu intervalo e vai para casa triste. Por quê? Porque existe desunião. Mas já percebeu quando você chega no trabalho que você nem conhece muito direito a pessoa que está trabalhando com você, que até nós chamamos de colega, né, e não amigos, né? Quando você está com seu colega ali de trabalho, que você nem tem aquela intimidade com aquela pessoa, mas você vive bem com aquela pessoa, por quê? Porque você é unido a ela. Ou se você precisar, já percebeu? O melhor funcionário de empresa é aquele, quando você chega, que você está conhecendo tudo, e a pessoa chega e fala assim, se precisar de alguma coisa, eu estou aqui para ajudar, tá? Eu sei que você está chegando aqui agora, não estou querendo ser melhor que você não, mas se precisar, eu estou ali para te dar uma força, se tiver alguma dúvida me chama.
Aí já percebeu que quando existe isso, tudo flui bem? Tudo flui bem? Na casa é a mesma coisa. É claro que dentro de uma casa, cada um tem um jeito de ser. Na casa tem aquele que é mais calado, tem aquele que é mais falador, igual um papagaio, tem aquele que às vezes é um pouquinho mais para frente, tem aquele que é mais na sua. São pessoas com personalidades diferentes. Mas quando existe a união, a concordância, o respeito, porque a união também fala do respeito, também fala do amor, também fala por um entender o outro. Quando existe união, a gente entende a outra pessoa. Quando você está unido com uma pessoa que você gosta, você entende a pessoa. Você conhece tão bem a pessoa que a pessoa pode chegar para você e falar só meia dúzia de palavras. Ah, eu já sei o que você está querendo dizer. Por quê? Porque você entende a pessoa. Você está unido com aquela pessoa. Você está nas mesmas ideias. Você está na mesma concordância. Você está unido com aquela pessoa. O texto ele vai dizer, aqui também, no versículo 2, o seguinte: é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Araão, e que desce a óleo dos seus vestidos. Então, naquela época, no Antigo Testamento, eu estava estudando sobre isso aqui uma vez, quando uma pessoa era ungida lá nos templos de Israel, não é como hoje, que o pastor vai ungir a gente lá na igreja, lá nos cultos, que nós temos o costume, né, pastor, de pegar o óleo lá e apenas colocar uma gotinha na cabeça, ou ungir as mãos, aquela coisa para poder ungir todos, né? Mas na época do Antigo Testamento, a unção era maior do que isso. Eles pegavam logo um cálice grandão e eles derramavam sobre a cabeça da pessoa, e aquele óleo, quando ele era derramado, ele escorria sobre a roupa da pessoa até chegar ao chinelo da pessoa, não nem dizer sapato, porque naquela época todo mundo usava chinelo, né? Que nem chamava chinelo, chamava sandália, né? Alparcas, né? Então era ungida a pessoa, aquilo lá escorria sobre a pessoa de forma inteira. E naquela época, que hoje aqui, até nós somos homens, não há ninguém aqui com barba grande, né? Só o Bruno que está um pouquinho assim, mas não tem aquela coisa grande, né? Mas naquela época era costume comum as pessoas terem barba grande, igual o Enéas, né? Tem aquela barba assim grandona, né? Que nem o Enéas tinha, aquela coisa toda. E quando se ungia, o texto é interessante que ele vai dizer exatamente isso. É como óleo precioso que desce sobre a barba de Araão. Então, ungia-se a pessoa na cabeça, descia, escorria na barba até descer aos pés. O que eu quero dizer com tudo isso? Quando a gente está unido a Deus, quando a gente está unido com o Senhor, quando nós somos todos unidos, a bênção ela vem completa, de cima a baixo, de baixo a cima, de dentro para fora, de fora para dentro. Talvez você não está entendendo o que eu quero dizer. Quando existe uma igreja unida, crentes unidos, família unida, jovens unidos, tudo se completa, tudo se ajusta. Eu lembro quando eu estava na escola, eu tive uma professora de geografia chamada Antônia. Essa professora foi uma das melhores professoras que a gente tinha. Ela sempre nos dava muitos ensinamentos, né? Porque às vezes professor bom é aquele que, além de nos ensinar matemática, geografia e tudo mais, também nos ensina coisas que a gente vai aplicar na nossa vida, né? E eu lembro de alguns ensinamentos que ela dava, e eu lembro de um que ela falava assim: vocês estão estudando aqui juntos, mas vocês são companheiros de jornada. Eu lembro que ela usou essa expressão, companheiros de jornada. Quer dizer, vocês vão caminhar desde o primeiro dia de aula, que ela falou isso no começo do ano, né? Até o fim do ano, junto. Vocês serão companheiros de jornada. Nós estamos numa jornada. Estamos numa jornada na igreja, congregando juntos. Estamos numa jornada de amizade, porque todo mundo aqui tem amizade. Todo mundo aqui está junto, interagindo. Então nós estamos caminhando nessa jornada. Mas a nossa jornada tem que ser na união. Tem que ser no companheirismo. E quando eu falo união, companheirismo, isso inclui tudo. Se inclui respeito, se inclui consideração, se inclui dedicação, se inclui ajudar um ao outro. É exatamente isso. O texto, ele está dizendo exatamente isso. Como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Observe que a bênção, ela vem pela ordem de Deus. É Deus que dá a bênção para a pessoa que é unida. Então, para finalizar essa palavra, eu só quero dizer exatamente isso. Se nós queremos ter um lar abençoado, uma família abençoada, cada vez mais uma igreja
abençoada, tem que haver união cada vez mais entre nós, tem que haver companheirismo. Não estou dizendo que não tem, tá? Eu estou lendo o que está na Bíblia. Isso aqui não é uma indireta, está dizendo que não tem união. Não, eu estou pregando a Bíblia. Eu estou lendo o que está na Bíblia. Eu estou dizendo que quanto mais junto a gente estiver, quanto mais unido a gente estiver, mais Deus será conosco. Para não ficar só no Salmo 133, e para completar até mais aqui o meu raciocínio da Bíblia, eu gostaria de ler também Atos, no capítulo de número 2, se quiserem me acompanhar, os que estão com a Bíblia, claro. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2 vai falar da igreja, vai falar da união da igreja, até porque nós estamos na igreja, nós somos a igreja, mas estamos na igreja. Nós não temos aquela filosofia de que eu sou a igreja e não preciso congregar. Não, isso aí é antibíblico, isso aí não tem nada a ver com a Bíblia. Nós somos a igreja sim, mas nós temos que congregar na igreja, né, pastor? Nós somos, mas temos que congregar. Isso aí de eu sou a igreja e não preciso congregar, isso aí está fora, isso aí é antibíblico. Se alguém pregar isso, não assista essa mensagem, repreenda essa mensagem, que isso aí de Deus não tem nada. Nós somos a igreja e congregamos também na igreja. Quando chegou Atos capítulo 2, é o começo da igreja. Quem lê a Bíblia, quando você lê a Bíblia, saiba que o livro de Atos, ele é o começo da igreja cristã, da igreja de Jesus Cristo. Jesus foi apresentado em Mateus, Marcos, Lucas e João, e quando chegou Atos, Jesus já tinha subido ao céu. Ele sobe ao céu no capítulo 1. No capítulo 2, começa a igreja que é dirigida pelos apóstolos. Os apóstolos não eram dono da igreja, simplesmente eles eram aqueles que faziam a obra de Deus, porque Jesus foi para o céu, a obra acabou? Não, a obra continuou. E até hoje, depois dos apóstolos, quem continua a obra de Deus somos nós. Nós que estamos aqui, pessoas que estão em outras igrejas, e a obra começa. Aí chega no capítulo 2, no começo da igreja, vamos acompanhar a leitura a partir do versículo 37, Atos, capítulo 2, versículo 37, que diz assim: E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro: Arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz a respeito a vós e a vossos filhos e a todos quantos estão longe e a tantos quantos o Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e exortava, dizendo: Salvai-vos dessa geração perversa. Veja qual era a pregação dos apóstolos: Estejam com o Senhor, para que vocês sejam salvos dessa geração perversa. Essa noite, embora é um culto de jovens, mas aqui está englobada a igreja em geral, mas a palavra é principalmente voltada aos jovens, no mundo, são poucos os amigos que existem. Eu seria um hipócrita se falar que não temos amigos no mundo. Todo mundo aqui tem amigo no mundo. Todo mundo aqui tem amigo que não é cristão, entendeu? Mas são poucas as amizades que realmente vão valorizar a gente. Às vezes muitas pessoas não vão querer se aproximar da gente com bons olhos, ainda mais quando sabem que a gente é da igreja. E eu sei que até muitos talvez aqui não gostam muito de usar esse termo crente, né? Porque agora na moda é o termo falar cristão. Parece que falar que é crente parece que é um termo que dá vergonha de falar, né? Mas como sou eu que estou pregando, vou usar o termo crente mesmo. Aí quando você fala assim que é crente, parece que surge meio que sim que o preconceito. A pessoa já fica meio assim com você, já fica com o pé atrás, sabe? E alguns às vezes se aproximam para fazer uma piadinha, zombar de você. Olha lá o mentiroso, olha lá o que vai dar dinheiro para pastor, aquela coisa toda, né? Por quê? Porque o mundo não é nosso amigo. Quem é o amigo de vocês? Primeiramente, são os que estão na sua casa, os seus pais. Já começa por aí. Se você não vê o seu pai e a sua mãe como seu melhor amigo, você já está errado por aí. Porque a sua família é o começo da união. A união começa pela sua casa. Seja você crente ou não. Seja você da igreja ou não. Seja você evangélico ou não. Seja família cristã ou não. A união começa primeiramente pela casa. Porque foi Deus que instituiu a família. Foi Jesus que instituiu a família. Então, o pai e a mãe devem ser obedecidos, devem ser respeitados, deve ser seguido o exemplo deles. Exemplos bons, é claro. Não estou dizendo para você seguir um mau exemplo. Mas o seu pai e a sua mãe é aquela pessoa que você tem que respeitar totalmente. A Bíblia diz, irmãos jovens, que existe até uma promessa. Quando foi dado os 10 mandamentos, lá em Êxodo capítulo 20,
A Bíblia fala que o primeiro mandamento com promessa era o de honrar o pai e a mãe. A Bíblia fala, honrará o teu pai e tua mãe para que prolongue os teus dias sobre a terra. É claro que todos os mandamentos tinham uma bênção se você cumprisse ele. Mas quando você obedecia ao seu pai, quando você respeitava o seu pai, quando você respeitava a sua mãe, quando você respeitava... Às vezes tem pessoas que, é claro, nem todos foram criados com pai e mãe. Alguns foram criados pelo tio, outros foram criados pelos avós. Então, quando eu falo pai e mãe, eu falo aquele que criou você. Alguns foram criados pelos avós, alguns foram criados por tios. Então, se você foi criado pelo seu tio e sua tia, honre eles, respeite eles, ajude eles, independente se eles estão da igreja ou não. Você deve respeitá-los e amá-los. Se você foi criado pelo seu pai e pela sua mãe, que fizeram tudo por você um dia, faça o melhor por eles. Eu estou falando aqui de união. Um lar unido é esse. É um lar que um respeita o outro, é um lar que um ajuda o outro, é um lar que um quer o bem do outro. É exatamente esse lar. O mundo não é seu amigo. O mundo quer afastar você dos verdadeiros valores familiares. Eu não vou entrar aqui em detalhes, porque todo mundo aqui assiste televisão e sabe exatamente das coisas que eu estou falando. Os valores familiares hoje em dia estão sendo perdidos completamente. O mundo hoje está de cabeça para baixo. E nós que somos servos de Deus, e nós que servimos ao Senhor, nós estamos na contramão do mundo. Você sabe o que é contramão? O mundo está indo para cá, nós estamos indo para cá. Porque enquanto o mundo está indo para cá, nós estamos caminhando para cá, destino ao céu. O mundo vai oferecer o vício, Jesus é o melhor que o vício. O mundo vai oferecer cigarro, droga, vai oferecer coisas que vão tirar você da sua união familiar, do seu convívio familiar. Jesus quer trazer você para mais perto. Tudo que Deus tem para oferecer sempre vai ser o melhor. Ainda que seja algo que nós tenhamos que nos esforçar, que nos dedicar mais, mas Deus sempre vai ter o melhor. Então é por isso que ele fala exatamente isso. Geração perversa. Versículo 41. Eu estou lendo Atos capítulo 2. Versículo 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, quer dizer, estavam unidos. E tinham tudo em comum, estavam unidos. E vendiam as suas propriedades e fazendas, e os repartiam com todos, segundo a cada um havia de mistério, quer dizer, necessidade. Eles eram tão unidos que um tinha o prazer de ajudar o outro. Quando existe união, existe prazer de um ajudar o outro. Você quer saber se uma pessoa é verdadeiramente sua amiga? Precisa daquela pessoa e peça ajuda para ela. Se aquela pessoa vier com desculpa, não dá, não sei, não dá, vou ter que vir aqui e tal. Essa pessoa não é verdadeiramente sua amiga, porque quem é seu amigo faz até o mínimo para te ajudar. Se não pode fazer o máximo, faça pelo menos o mínimo para uma pessoa. Se você não pode fazer o melhor por alguém, faça pelo menos um pouco por alguém, mas faça alguma coisa. É o que a igreja aqui em Atos fazia. No versículo de número 45 diz: e vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo a cada um havia de mistério. Alguma Bíblia está necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, quer dizer, sempre estavam indo na igreja, e o texto fala até que todos os dias eles iam para a igreja, né? E partindo o pão em casa, comiam juntos, fala de novo da união, com alegria e singeleza de coração. Comiam juntos com alegria. Sabe o que nós aprendemos aqui? Onde existe união, existe alegria. Aí você vai dizer: mas na minha casa não tem alegria, no meu lar não tem alegria, no meu local de trabalho não tem alegria, porque as pessoas lá são assim, assim, assim. É fácil estar aí pregando, mas você não conhece como é o meu pai, você não conhece como é a minha mãe, você não conhece como é o meu tio, você não conhece como é chato o meu chefe, eu tenho vontade de esganar ele todo dia quando eu chego para trabalhar. Talvez você pode dizer assim, mas eu não acabei de falar? Se você não pode fazer o máximo, pelo menos faça o mínimo. Se você quer ver que aquela pessoa ela é uma pessoa dura, difícil de lidar com ela, você já tentou mudar alguma coisa em você? Não estou falando que você vai mudar para agradar aquela pessoa, mas você vai mudar para ganhar aquela pessoa para você, para trazer aquela pessoa para o seu lado.
Se você está com uma pessoa que é chata, se você está com uma pessoa que é um zero à esquerda, o que você tem que fazer? Você tem que ser igual àquela pessoa? Não, você tem que ser diferente, você tem que ser melhor. O servo e a serva de Deus, ele é conhecido porque ele é diferente. A Bíblia fala que os primeiros servos de Deus, os apóstolos, eles foram chamados de cristãos, porque eles pareciam com Jesus. E o que era que Jesus fazia? Ele amava, os discípulos amavam. Ele perdoava, os discípulos perdoavam. Ele ajudava, os discípulos ajudavam. São coisas difíceis de fazer. Não estou dizendo que é fácil você perdoar a pessoa que magoou você. Não vou dizer que é fácil perdoar aquela pessoa que xingou, que fez tanto mal para a sua vida. Eu sei que não é fácil isso. E quem está falando que é fácil? Mas o que eu estou pregando é o seguinte: faça o melhor que você puder. E no caso do perdão, é fundamental você falar: Deus, me ajude, Espírito Santo, me ajude, para que eu possa perdoar aquela pessoa, para que eu possa entender aquela pessoa, para que eu possa ter paciência com aquela pessoa. A Bíblia fala, falando de Jó, que Jó, ele era um homem que ele passou pelas piores lutas da vida dele. Os irmãos já me viram pregar sobre Jó, o pastor já pregou muitas vezes sobre Jó, nós já pregamos diversas vezes na igreja sobre Jó, mas Jó foi um dos homens que mais sofreu na Bíblia. Não, vamos dizer, né, pastor? Foi o que mais sofreu na Bíblia. Porque teve problema de saúde, problema financeiro, problema familiar, teve todo tipo de problema que você imaginar. Mas a Bíblia fala que Jó sempre estava unido com Deus. Quando aparecia 3 amigos para ajudar ele, que eram 3 amigos que às vezes não valia muita coisa, só vinha para ele para falar: ô Jó, você está passando por esse problema? Porque está acontecendo isso, ó, talvez você está em pecado, talvez você está em falha. A própria mulher dele, ao invés de levantar o cara, colocava ele mais para baixo ainda. E a pior coisa é você estar às vezes namorando com uma pessoa, tá com uma pessoa que ao invés de colocar você para cima, afunda você mais, né? E às vezes o que a gente precisa ouvir é um elogio, é uma palavra de incentivo, é algo que vai encorajar você. E Jó não tinha esse encorajamento. Mas sabe o que Jó fazia? A Bíblia diz que Jó fazia a diferença. Já que a mulher dele não ajudava, já que os amigos não ajudavam, já que ninguém ajudava, a Bíblia diz que Jó, ele tirou força da onde não tinha e deu um bom testemunho. Quando chegou no capítulo 42, a Bíblia fala que Deus mudou a vida de Jó, porque Jó até orava pelos seus amigos. Quer dizer, até os amigos que não eram verdadeiramente amigos, Jó orava por eles. Aí eu pergunto para você, para os jovens que estão aqui principalmente, para todos que estão ouvindo aqui: será que você já orou por quem pecou contra você? Será que você já orou falando: Senhor, aquela pessoa me fez muito mal, aquela pessoa me deixou arrasado, aquela pessoa eu não consigo perdoar ela, de mim mesmo eu não consigo dizer perdão, eu não consigo, eu te perdoo, eu te amo, não consegue sair do meu coração esta palavra. Mas Deus, eu quero pedir, porque eu sou teu servo, eu sirvo ao Senhor, eu quero pedir que a partir de hoje eu quero fazer um voto com o Senhor, para o Senhor quebrantar meu coração. Eu quero fazer um jejum, fazer uma consagração, eu quero buscar o Senhor, para que eu possa vencer este mal que está acabando comigo. Quando você fica guardando mágoa no seu coração, ódio no seu coração, raiva no seu coração, aquilo pode parecer uma força exterior para você. Você pode dizer: eu não vou me curvar para aquela pessoa. Mas na verdade isso está destruindo você e você não está vendo. Você por fora pode estar se sentindo superior, mas por dentro você está cada vez mais se destruindo, porque a mágoa, o ódio, a raiva destrói a pessoa, causa até doenças psicológicas na pessoa. E a pessoa vai passando anos e anos, e tem gente que até, né, pastor, a pessoa até morre, está lá no cemitério lá enterrada, e a pessoa até hoje ainda lembra com raiva daquela pessoa. Isso não pode existir na sua vida. Você tem que aprender a perdoar, tem que aprender a amar. E Jó, ele fez isso. A igreja ensinava isso. Por isso que os apóstolos, eles eram chamados de cristãos. Porque Jesus, nós acabamos de passar pela Sexta-feira Santa há uns dias atrás, Jesus lá na cruz, ele tinha todo motivo para ter raiva de todo mundo. Para ter raiva até daqueles que o crucificaram. Mas sabe o que Jesus falou? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus não guardou mágoa no coração. Se nós queremos estar unidos com Deus, porque eu falei da união da família, falei da união da igreja, estou falando agora da união com Deus. Se você quer estar unido com Deus, seja como Jesus. Paulo falou assim, ó: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Não é para ficar imitando Paulo, né, pastor? Não é para ficar imitando o jeito do pastor, o jeito do pregador, o jeito do cantor. Embora a gente imita às vezes para poder até pegar inspiração, mas não é isso que ele está falando, isso é besteira. Isso aí é besteira. Ele está falando para imitar as atitudes.
Quais eram as atitudes de Jesus? Amar, perdoar, ajudar, fazer o bem, não guardar mágoa, não guardar ódio, ter o coração limpo, ter o coração puro, sempre olhar com boas expectativas aquilo que não tem esperança nenhuma. E a Bíblia ensina isso. Quando chegou no versículo 46, que eu estou lendo Atos capítulo 2, ele vai dizer: perseveraram unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa e comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à sua igreja aqueles que haviam de se salvar. Observe o final do texto: acrescentava o Senhor aqueles que haviam de se salvar. Sabe o que eles estavam buscando? Eles começaram a igreja, inauguraram a igreja, mas a igreja estava começando. Então eles oravam para Deus trazer as pessoas para a igreja. Igual nós que estamos pregando para que as pessoas venham para Jesus. O pedido deles era esse, Deus mandava a alma. Quando você está unido com Deus, quando você está unido no seu local de trabalho, quando você está unido com o teu próximo, seja ele da igreja ou não, seja ele quem for. Porque quando fala próximo, não é só o próximo que está na igreja, é o próximo que está fora da igreja. O próximo é o que está perto. Assim como eu estou perto do pastor, ele é o meu próximo agora. Se eu tiver daqui a 20 quilômetros e tiver uma pessoa próxima de mim, aquela pessoa é a próxima. Então quando você faz o bem para o seu próximo, você está demonstrando que você ama, que você quer estar unido, que você quer ajudar. A igreja era assim, Deus acrescentava vitória. Quando você estiver mais próximo de Deus, mais próximo da sua família, tirar a mágoa, tirar o ódio, tirar o ressentimento, tirar o rancor do seu coração, você verá como esse ano de 2025 vai ser o melhor ano da sua vida. Não existe melhor coisa no mundo você deitar com a consciência tranquila, estar com o coração em paz, dizendo: não tenho mágoa de ninguém, não tenho raiva de ninguém, não tenho ódio de ninguém, meu coração está em paz. Eu aprendi a perdoar os outros, eu aprendi a amar os outros, eu aprendi a querer o bem dos outros, porque a Bíblia me ensinou assim. Quando você faz isso, você vai receber a bênção do Senhor. Porque o Salmo 73 diz, para finalizar: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Araão, que desce a óleo dos seus vestidos. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a sua bênção e a sua vida, e a vida para sempre. Deus ordena a bênção quando nós estamos unidos. Unidos com Deus, unidos com a família e unidos com a igreja e unido entre nós. Na união existe a força e a bênção de Deus. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Glória a Deus.